Olá, criativos do meu Brasil, redatores, redatoras, diretores de arte, eventualmente, por que não? Sejam muito bem-vindos a este canal Missão Criação. Aqui a gente fala de propaganda e criatividade, basicamente. Hoje eu vou dar 10 dicas para você que está começando a trabalhar em agência. Por quê, gente? Porque muitas vezes a galera sai das escolas de criatividade, sai da faculdade, sem fazer a menor ideia do que acontece dentro de uma agência de propaganda. E, na verdade, o que acontece é que as agências de propaganda são um ambiente muito, digamos, peculiar. Tem regras próprias, funcionamento próprio e ninguém te conta até você chegar lá. Aí você chega, cai de paraquedas e pode ser que você cometa algumas gafes. Então, para evitar as gafes, aí vão as dicas, tá? Eu espero que sejam úteis para você. Então, a primeira dica é: fale pouco e escute muito. Por quê? Gente, você está chegando numa agência. Acabou de sair da faculdade, você está novo, fresco no mercado. Publicidade é uma profissão onde as pessoas têm muitos egos, onde as pessoas, como eu posso dizer? Onde as pessoas estão assim, normalmente elas estão muito cansadas, elas têm um nível de estresse muito alto, um nível de exigência muito alto. Então, é importante, é legal você perceber o ambiente antes de começar a botar as manguinhas de fora. Por quê? Porque assim você vai começar a entender como as pessoas funcionam, o que elas estão fazendo ali, qual que é a função de cada um, como que é a receptividade dela em relação ao seu trabalho. E assim você pode ganhar pontos com quem interessa e acelerar a sua carreira. Afinal, esse canal é para isso, é para ajudar publicitários no começo de carreira a acelerarem esse processo, porque, gente, é muito ralado, é muito difícil. Então, a minha intenção é te dar dicas e ferramentas e técnicas para que esse caminho não seja tão doloroso como foi para mim. Quando eu era estagiária, até cafezinho eu ia comprar toda tarde para a turma da criação, para tentar entender quem era quem, para tentar ali me colocar de uma maneira legal, para o pessoal gostar de mim, para eles me ensinarem alguma coisa. Porque se eles não gostarem de você, eles não vão te ensinar nada. E aí sabe o que vai acontecer? Você não vai aprender muita coisa, vai acabar saindo da agência e vai entrar outro estagiário no seu lugar. Então a gente não quer isso. Então chegando lá, você cala a boquinha, escuta tudo que esses caras têm para falar. Fica ali meio de olho e tal. Mas aí vem a segunda dica: não se enfie no job de outras pessoas. Vamos deixar uma coisa bem clara. O que é o job? Essa palavrinha J-O-B, alguém vai escrever aqui em algum lugar? Job ou pitch. O job ou pitch é a tarefa que você tem para fazer. É o pedido de criação. É tipo assim: precisamos criar um spot para vender este isqueiro. Eu não fumo, tá, gente? É só para acender meus incensos, porque eu sou redatora, mas também sou zen. Então, isso é um pedido. Ou precisamos fazer uma campanha para... Precisamos criar um novo posicionamento para esta gominha de prender cabelo. O posicionamento dela está velho, precisamos refazer. Isso é um pitch, isso é um job. Então, quando você chega numa agência de publicidade, é comum você ver essa movimentação dos jobs, as duplas, né? Que, para quem não sabe, é sempre um diretor de arte e um redator. Estão ali trabalhando e você fica meio de olho. Às vezes alguém te chama para participar de um brainstorming, às vezes alguém te pede para fazer alguma coisa e vai te explicar. Então, qual que é a segunda dica? Não se enfie no job dos outros sem ser chamado. Não faça isso. Eu já vi muito estagiário fazendo isso e gera-se uma negatividade. A maioria, eu diria que 90% dos publicitários não gostam dessa atitude. Então, não se enfie no job. E se você for chamado para participar do job, vai com calma, vai tranquilo, faz o que as pessoas estão te pedindo e observa. Primeira fase de uma agência de publicidade, eu diria que pelo menos os 3 primeiros meses, anota aí, fase de observância. Observa tudo, aprende tudo, pergunta tudo, fica na sua. Depois disso, se você for bem, aí você pode começar a botar as mangas de fora. Tá bom? Terceira dica: não saia pela agência escutando as ideias que você escutou na salinha. A dupla te convidou para criar, você sentou junto com eles na salinha e escutou um monte de ideia legal. Não sai pela agência contando. Não chega no cafezinho e fala: olha que legal, aquela dupla teve uma ideia que é assim, assim, assado. Por mais que a sua intenção seja boa, as duplas não gostam que as ideias delas sejam ditas por aí. Tem várias razões, mas uma delas é o seguinte: nem sempre a primeira ideia que é dita é a ideia pronta. Então, provavelmente, a dupla ainda vai trabalhar naquela ideia, ainda vai refinar aquilo, ainda vai arredondar
E às vezes você pode falar isso perto de uma pessoa que está envolvida no job e que pode criar uma aversão àquela ideia. Tipo, sei lá, você escutou alguém falando assim, vamos usar um cara de bigode nessa campanha. Não sei, vou dar um exemplo bem aleatório. Vamos usar um cara de bigode. E aí você conta pra alguém, nossa, a dupla teve uma ideia super legal de usar um cara de bigode. E a pessoa que vai depois olhar o job junto com todo mundo fala assim, nossa, mas eu odeio gente de bigode. Pronto, você matou a ideia da pessoa, não é que você matou, mas você já deixou o outro com uma certa antipatia daquela ideia, sendo que a ideia nem tá pronta. Às vezes o cara ainda ia, ele tava de bigode, mas no meio do caminho ele arrancava o bigode, sei lá eu o quê, mas já cria uma coisa ruim. Então não é legal dar spoiler, tá? Escutou a ideia? Fica quieto, guarda pra você. Legal, escutei a ideia, não conta pra ninguém. Aliás, não conta pra ninguém nunca, de preferência. Nem na mesa de boteco, nem em lugar nenhum. O publicitário não gosta disso, não gosta que as suas ideias sejam contadas por aí, porque o publicitário, o criativo, ele é muito, a imagem dele é muito ligada às ideias que ele tem. É uma coisa que é quase que a sua carteira de identidade, sabe? É uma fotografia. Então, se você conta uma ideia que não está pronta, aquilo pode ser que o cara não goste daquilo. Pode ser que aquilo não reflita a realidade daquela ideia ou alguma coisa do tipo. Então, não é legal contar a ideia que você ouviu na salinha, tá? Ó, bico calado. Dica número 4. Tá na agência, ficou ali observando, recebeu o seu primeiro job, primeiro pedido de criação? Qual que é a sua função nesse momento? Ler e reler esse pedido 3, 4, 5 vezes. Beth, mas é só um parágrafo. Não importa. Leia e releia. Sabe por quê? Até hoje acontece comigo. Até hoje eu trabalho em agência e acontece comigo. Você lê, acha que entendeu e de repente tem uma frase no final que muda tudo. Muda tudo. Então, às vezes é uma frase no final que altera toda a lógica daquele trabalho, todo o raciocínio daquele trabalho. Te juro, aconteceu comigo essa semana. Eu fui mostrar um trabalho pro meu dupla e ele virou pra mim e falou assim, cara, não, mas olha aqui essa última frase. Eu falei, caramba, eu não registrei essa última frase. Ela tava no scroll lá, eu não vi que ela tava lá no final. E era uma frase que desfalava um monte de coisa que eu tinha feito. Então, bicho, releia o briefing, vai ler ele inteirinho, tenha certeza que você chegou até o final. Antigamente vinha no papel, e mesmo assim a gente às vezes não lia até o fim. Antigamente vinha no papel, agora na maioria das agências vem num sistema. Então tem uma janelinha lá e às vezes o briefing passa da janelinha. Então fica atento, lê e lê de novo. E lê mais uma vez e anota, vai anotando tudo que é importante. Depois que você leu e releu várias vezes, vai atrás de pelo menos 3 pessoas envolvidas com esse briefing. Seu diretor de criação, alguém que já fez alguma coisa antes e o atendimento, no mínimo. Se você quiser, fala também com planejamento, mídia, se o job for maior. Quanto mais pessoas você conseguir acessar para entender melhor esse briefing, vai por mim. Melhor para você. Agora, vai com calma. Publicitário é um bicho ocupado. Quase que não tem tempo para nada. Então vai lá, vai na boa, de mansinho, lembra que você é novo, acabou de chegar e pede licença e faz algumas perguntinhas. Me conta aqui, você já fez um trabalho com esse cliente? Como que é? Se tem alguma coisa para me mostrar? Beleza? Faz isso. Não sai fazendo os seus primeiros trabalhos. Aliás, eu diria, nenhum trabalho. Não sai fazendo antes de entender realmente o que está acontecendo. Porque é um conjunto de contextos que envolve um pedido de trabalho que quanto mais você souber partes desse conjunto, provavelmente você não vai nem conseguir saber todos eles, melhor para você, tá bom? Quinta dica para você que está começando em agência de propaganda: entregue os seus trabalhos antes do prazo. Vou te falar por quê. Começou a fazer, leu o briefing, foi lá, falou com todo mundo, tarará, tarará, lembra que você é novo. Aí você faz. Se programa para entregar um pouquinho antes, para mostrar para o seu diretor de criação um pouquinho antes. Vou te falar por quê. Normalmente, as agências não têm muito prazo e as agências têm muito medo de brigar com o cliente. Então, e elas estão experimentando o seu trabalho. Se você entrega na bica e não dá certo, vamos supor que, você errou o tom de voz, não é assim que esse cliente fala. Às vezes tem coisas informações que é impossível você saber. Por exemplo, essa semana eu fui fazer um trabalho para um cliente e eu recebi a seguinte informação: esse cliente não gosta de títulos em 2 tempos. Isso é o tipo de informação que é impossível você prever. Impossível. Você pode ter anos e anos e anos de experiência. Alguém tem que te contar.
esse cliente não gosta de título em 2 tempos, então eu não vou perder o meu tempo fazer todos os títulos em uma frase só. Não, vou fazer em 2 frases. Depois a gente pode falar um pouco o que é título em 2 tempos e o que é título em 1 tempo só. Então, se você entregar na bica do prazo e por alguma razão como essa, o negócio não tiver dado certo, o que vai acontecer? O seu diretor de criação vai pegar o seu trabalho e vai pedir para um redator mais experiente resolver rapidinho. Se você entregar antes, ele tem tempo de te explicar e você continuar com esse trabalho. E você vai ter tempo de refazer e ele vai continuar sendo seu. Porque a hora que passarem para esse outro redator, você está perdendo uma peça no seu portfólio. Né? Porque o outro redator que vai resolver, tudo bem, você é estagiário, você está em período de aprendizagem, isso é normal, vai acontecer várias vezes, mas se você puder evitar, melhor para você. Lembra, a gente está aqui para acelerar o seu processo e é muito importante para quem está começando ter um portfólio, beleza? Então, tente entregar os seus primeiros trabalhos antes do prazo, para dar tempo de você consertar e você ficar com ele. Massa? Aí vem a 6ª dica emendada nessa última, que é o seguinte: faça muitas opções. Beth, você quer me deixar maluco? Você quer que eu entregue antes do prazo e mesmo assim faça muitas opções? Quero. O que vai acontecer? Você vai ter que balancear isso daí. Vê o prazo que você tem, pensa quanto tempo antes você gostaria de entregar, um pouquinho antes, é importante, não esquece disso. Você vai dar um conforto para o seu diretor de criação. Quando você fizer isso várias vezes, ele vai falar, puta, posso confiar nesse cara, porque esse cara vai me entregar antes. Então, se ele errar, eu tenho tempo de manobra. Importante, não esquece disso, tá? E fazer muitas opções. Aí, bom, talvez você tenha que ficar na hora do almoço, talvez você tenha que ficar um pouquinho até mais tarde, talvez você tenha que fazer um pouco no fim de semana. Gente, você está começando a carreira. Quanto mais você usar o seu tempo com inteligência e quanto mais você usar o seu tempo a favor desse começo de carreira, mais fácil você vai atravessar a arrebentação desse começo. Sabe a arrebentação? Quando você entra no mar, aquelas ondas que te afogam e você não sabe bem o que está acontecendo, na hora que você passa, aí você chega num lugar mais tranquilo? É isso. O estagiário precisa passar a zona de arrebentação. Depois que você passar, já tiver mais confiança, já tiver entendendo como que essa agência funciona, já tiver entendendo como que o seu diretor de criação funciona, o que ele gosta, o que ele não gosta, já tiver entendendo como que o cliente que você está atendendo funciona, tudo isso começa a se ajeitar. Ou não. Mas tende a se ajeitar. Mas nesse começo você precisa tirar um pouco de tempo aí da cartola, tá? Tenta fazer isso. É uma dica que eu tô te dando. Não tem coisa mais broxante. Juro, eu já tive vários estagiários. Não tem coisa mais broxante do que você passar um job para um estagiário que você fala, olha, que legal, né? Uma pessoa nova, fresca, vai vir com umas ideias. E aí você pede, sei lá, qualquer coisa. Faz aí para mim um título de shopping. E ele vem com 3 títulos. Não, gente, não pode ser assim. Tá, é hora de mostrar pelo menos que você tá afim. Mesmo que você erre os 60 títulos que você tentou, ver que você tentou 60 é diferente de ver que você tentou 3. Entende? Se você mostrar 3 geniais e 60 péssimos, é bem capaz de 60 péssimos contarem mais pontos com seu diretor de criação do que 3 muito bons. Te juro. Porque isso daqui mostra que você tá a fim de aprender. Isso daqui mostra que muito em breve você vai ter uma consistência de trabalho diferente de quem está começando e se contenta com 3 ideias. Beleza? Dica número 7 para você que está entrando em uma agência de publicidade, principalmente se for uma agência de publicidade grande, bacana, com gente conhecida no mercado. Conheça o trabalho das pessoas com quem você está trabalhando. Dá um Google, tenta ver na internet se saiu alguma coisa, entra no site da agência, no Facebook da agência, vê lá a ficha técnica, quem é quem, que trabalho que fez, que cliente que atende. Cara, porque isso vai melhorar muito a sua conversa interna, vai melhorar muito o seu diálogo com essas pessoas. Você já sabe, esse cara é um redator que tem esse perfil, esse cara é um diretor de arte que fez isso, que gente bacana, que cara legal, quero colar nesse aqui, esse aqui tem mais a ver comigo, esse aqui já faz mais esse outro tipo de trabalho, eu acho que eu tenho mais a aprender com esse, apesar de que, lembre-se, você está começando, você tem a aprender com todo mundo. Mas é bacana saber o que cada um faz, qual é o estilo de cada um. Assim você sabe a quem recorrer em cada job que vier. E até nas conversas de cafezinho, você tem mais assunto. Você fala, não, cara, vi aquela sua campanha lá, pô, que legal, hein? O cara vai achar incrível, ele vai falar, olha, que bacana, o cara conhece meu trabalho. Isso já vai dar uma predisposição nele de te ajudar.
Juro por Deus, só isso. Você no cafezinho falar com o cara, nossa, vi aquela sua campanha, achei muito legal. Me fala um pouco, puxa um assunto, você ganha ponto. E estagiário precisa ganhar pontos. 8ª dica, não seja um estagiário mala apegado às ideias. Ai, meu Deus, como é difícil. Assim, você tá começando, vai discutir como pessoa veterana? Não faz isso. Então, se você teve uma ideia maravilhosa, meu isqueiro de novo. Se você teve uma ideia maravilhosa, ela pode ser maravilhosa para você. Talvez para o seu diretor de criação ela não seja. Talvez para aquele job ela não seja. Talvez para aquele cliente ela não seja. Talvez para aquele momento ela não seja. E talvez ela simplesmente não seja. Então, não discuta com seu diretor de criação. Não fica tentando defender excessivamente a sua ideia. A não ser que você perceba que o seu diretor de criação não sabe alguma informação importante daquele job e você precisa falar para ele por que você fez daquele jeito, aí tudo bem. Mas a hora que começar a entrar numa coisa de gosto, de isso não acho muito legal, parará, recua, vai fazer mais. Lembre-se, você está aqui para aprender e para ter ideias. Ou seja, de onde sai uma, tem que sair mais. Não deixe o seu diretor de criação ficar achando que você é um cara que só tem uma ideia e fica se apegando a ela pro resto da vida, porque na verdade você tem que vender para ele que você é uma caixinha infinita de ideias e que dali vão sair muitas outras muito bacanas. Dica número 9. Essa dica parece uma dica boba, mas é legal prestar atenção. Seja simpático com todas as áreas da agência. Da moça que serve o cafezinho ao seu diretor de criação. Do planejamento à mídia. Seja uma pessoa agradável. Pensa, essas pessoas trabalham na agência, e agora você também, se tudo der certo, muitas horas por dia. Gente, trabalhar numa agência é quase um Big Brother. Porque assim, a pessoa não tem sua salinha, é um monte de gente convivendo num lugar super amplo, um monte de gente resolvendo treta quase o dia inteiro. Entra num nível de relação muito íntima até. A gente costuma falar que você passa mais tempo e tem mais intimidade com seu dupla do que com seu marido, mulher, parceiro. Porque são muitas horas e é muita coisa para ser administrada, é muita emoção, é muita coisa ao mesmo tempo. Não é um trabalho sistemático, né? É um trabalho que envolve muito feeling, muita intuição, muita troca, muita conversa, estilos pessoais. Então, cara, se você for uma pessoa chata, vai ser chato para todo mundo e eles vão querer correr com você dali, mesmo que você seja o estagiário mais genial que já tenha passado naquela agência. Genial e chato, adeus, não fica. Ruim e chato, então nem se fala. Então, seja legal, seja uma pessoa bacana e vai devagar. Chega devagarinho, não chega chegando. E a dica número 10, a mais importante de todas, caso você siga as outras 9, é invista na sua cultura geral. Invista na sua cultura geral. Publicidade é uma profissão, principalmente as pessoas da criação, que o cara precisa saber de tudo. O cara precisa conhecer tudo que está rolando. Em todas as áreas, lugares. E quanto mais referências você tiver de coisas bacanas, mais você vai ter insumo para criar. E mais você vai poder, nesse momento de estagiário, de início de carreira, contribuir para o trabalho das outras pessoas. Isso vai aumentando a sua credibilidade, saca? Então, assim, consuma muita informação, conheça as coisas, saiba o que está rolando desde o G1 até o site de tendências e principalmente lembre-se de consumir propaganda. Antigamente o nego falava muito assim, publicitário só vê propaganda. É verdade, ficar vendo só propaganda não é legal, mas tem que ver propaganda, porque depois começou esse papo de que publicitário tem que se inspirar fora da propaganda. Tem, mas não pode esquecer de conhecer propaganda. Cara, como você vai ser publicitário sem ter visto a campanha do Oper Mofado? Você tem que ver o que a galera tá fazendo, você tem que entender do seu mercado. É como você ser um médico e não saber dos últimos medicamentos, ou não saber das últimas técnicas de cirurgia. Como é isso? Não dá, né? Se você quer ser um bom profissional, você tem que conhecer o seu mercado. Então, organize o seu tempo. É muito comum nas agências ter aí normalmente começa às 9 horas. Então, de 9 até umas 9h40, a galera faz isso. A galera entra em sites de referência, ou vai ler notícia, ou vai ler alguma coisa. Então, se organiza. Você tem que fazer isso mais do que todo mundo. Se organiza para poder ter tempo de consumir propaganda, além de todas as outras coisas. Meu Deus! Eu não vou ter tempo para tudo isso! Talvez você não tenha tempo para tudo isso. Mas é assim, vida de estagiário não é fácil.
mas é muito divertido, é muito legal e tem muita coisa para você aprender. Agência de propaganda é um lugar onde tem muita gente legal trabalhando. Eu aqui vou levantar uma bandeira e vou defender os publicitários. A galera fala muito mal de publicitário, né? Que publicitário é arrogante, que publicitário é isso. Cara, eu trabalhei com muita gente bacana, muita gente cheia de cultura, muita gente muito inteligente, pessoas incríveis, pessoas divertidas, pessoas alto astral. É legal trabalhar em agência. Tem um time muito bom. Então, vale a pena se você quer ter uma carreira legal, brilhante, divertida, fazer dessa profissão um prazer para você. Comece bem, é muito importante começar bem, fazer essa base assim sólida e cheia de referências. Então, vai nutrindo vai enchendo a sua bagagem de referências de tudo, mas não esqueça de consumir propaganda, tá? Esse papo de que publicitário tem que pegar referência em outro lugar é verdade, mas não é a única verdade. Publicitário tem que entender de publicidade, sim, beleza? Aí uma dica para isso é, se você ainda não conhece muita coisa, comece pelas agências brasileiras, comece pelas maiores agências brasileiras e depois cruze as fronteiras. Vá para as agências internacionais, bacanas, legais, que tem muita coisa para ver, muita coisa para se inspirar. O Missão Criação de hoje termina por aqui. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um assunto que eu ainda não sei qual vai ser. Até lá!